Racismo estrutural, Silvio Almeida. Concepção estrutural. O conceito de racismo institucional foi um enorme avanço no que se refere ao estudo das relações raciais. Primeiro, ao demonstrar que o racismo transcende o âmbito da ação individual. E segundo, ao frisar a dimensão do poder como elemento constitutivo das relações raciais. Não somente o poder de um indivíduo, de uma raça sobre o outro, mas de um grupo sobre o outro. Algo possível quando há o controle direto ou indireto de determinados grupos sobre o aparato institucional. Entretanto, algumas questões ainda persistem. Vimos que as instituições reproduzem as condições para o estabelecimento e a manutenção da ordem social. Desse modo, se é possível falar de um racismo institucional, significa que a imposição de regras e padrões racistas por parte da instituição é de alguma maneira vinculada à ordem social que ela visa resguardar. Assim, como a instituição tem a sua ação condicionada a uma estrutura social previamente existente, com todos os conflitos que lhe são inerentes, o racismo que essa instituição venha expressar é também parte dessa mesma estrutura. As instituições são apenas a materialização de uma estrutura social ou de um modo de socialização que tem o racismo como um dos seus componentes orgânicos. Dito de modo mais direto, as instituições são racistas porque a sociedade é racista. Essa frase aparentemente óbvia tem uma série de implicações. A primeira é de que, se há instituições cujos padrões de funcionamento redundam em regras que privilegiem determinados grupos raciais, é porque o racismo é parte da ordem social. Não é algo criado pela instituição, mas é por ela reproduzido. Mesmo que fique a ressalva já feita, a estrutura social é constituída por inúmeros conflitos de classe, raciais, sexuais, etc. O que significa que as instituições também podem atuar de maneira conflituosa, posicionando-se dentro do conflito. Em uma sociedade em que o racismo está presente na vida cotidiana, as instituições que não tratarem de maneira ativa e com um problema de desigualdade racial irão facilmente reproduzir as práticas racistas já tidas como normais em toda a sociedade. É o que geralmente acontece nos governos, empresas e escolas, em que não há espaços ou mecanismos institucionais para tratar de conflitos raciais e sexuais. Nesse caso, as relações do cotidiano no interior das instituições vão reproduzindo as práticas sociais corriqueiras, dentre as quais o racismo, na forma de violência explícita ou microagressões, piadas, silenciamento, isolamento, etc. Enfim, sem nada para fazer, toda instituição irá se tornar uma correia de transmissão de privilégios e violências racistas e sexistas. De tal modo que, se o racismo é inerente à ordem social, a única forma de uma instituição combatê-lo é por meio da implementação de práticas antirracistas efetivas. É o dever de uma instituição que realmente se preocupe com a questão racial investir na adoção de políticas internas que visem a promover a igualdade e a diversidade em suas relações internas e com o público externo, por exemplo, na publicidade. B. Remover obstáculos para a ascensão de minorias em posições de direção
e de prestígio na instituição. C. Manter espaços permanentes para debates e eventual revisões de práticas institucionais. D. Promover o acolhimento e possível composição de conflitos raciais e de gênero. A segunda consequência é que o racismo não se limita à representatividade. Ainda que essencial, a mera presença de pessoas negras ou outras minorias em espaço de poder e decisão não significa que a instituição deixará de atuar de forma racista. A ação dos indivíduos é orientada e muitas vezes só é possível por meio das instituições, sempre tendo como pano de fundo os princípios estruturais da sociedade, como as questões de ordem política, econômica e jurídica. Isso nos leva a mais duas importantes e polêmicas questões. A primeira: a supremacia branca no controle institucional é realmente um problema, na medida em que a ausência de pessoas não brancas em espaços de poder e prestígio é um sintoma de uma sociedade desigual e particularmente racista. Portanto, é fundamental para a luta antirracista que pessoas negras e outras minorias estejam representadas nos espaços de poder, seja por motivos econômicos e políticos, seja por motivos éticos. Mas seria tal medida suficiente? É uma prática antirracista efetiva manter alguns poucos negros em espaços de poder sem que haja um compromisso com a criação de mecanismos institucionais efetivos de promoção da igualdade? A segunda, a liderança institucional de pessoas negras basta quando não se tem o poder real? Projetos e ou programas que possam, de fato, incidir sobre os problemas estruturais, como as questões da ordem da economia, da política e do direito. Em resumo, o racismo é uma decorrência da própria estrutura social, ou seja, do modo normal, como se constituem as relações políticas, econômicas, jurídicas e até familiares. Não sendo uma patologia social e nem um desarranjo institucional, o racismo é estrutural. Comportamentos individuais e processos institucionais são derivados de uma sociedade cujo racismo é regra e não exceção. O racismo é parte de um processo social que ocorre pelas costas dos indivíduos e lhes parece legado pela tradição. Nesse caso, além de medidas que coíbam o racismo individual e institucionalmente, torna-se imperativo refletir sobre as mudanças profundas nas relações sociais, políticas e econômicas. A viabilidade da reprodução sistêmica de práticas racistas está na organização política, econômica, jurídica da sociedade. O racismo se expressa concretamente como desigualdade política, econômica e jurídica. Porém, o uso do termo estrutura não significa dizer que o racismo seja uma condição incontornável e que ações políticas e institucionais antirracistas sejam inúteis. Ou, ainda, que os indivíduos que cometam atos discriminatórios não sejam pessoalmente responsabilizados. Dizer isso seria negar os aspectos social, histórico e político do racismo. O que queremos enfatizar, do ponto de vista teórico, é que o racismo, como processo histórico e político, cria as condições sociais para que, direta ou indiretamente, grupos racialmente identificados sejam discriminados de forma sistêmica.
Ainda que os indivíduos que cometam atos racistas sejam responsabilizados, o olhar estrutural sobre as relações raciais nos leva a concluir que a responsabilização jurídica não é suficiente para que a sociedade deixe de ser uma máquina produtora de desigualdade social. A ênfase da análise estrutural do racismo não exclui os sujeitos racializados, mas os concebe como parte integrante e ativa de um sistema que, ao mesmo tempo que torna possíveis suas ações, é por meio deles é criado e recriado a todo momento. O propósito desse olhar mais complexo é afastar análises superficiais ou deducionistas sobre a questão racial que, além de não contribuírem para o entendimento do problema, dificultam em meio ao combate ao racismo. Como ensina Anthony Giddens, a estrutura é viabilizadora, não apenas restritora, o que torna possível que as ações repetidas de muitos indivíduos transformem as estruturas sociais. Ou seja, pensar o racismo como parte da estrutura não retira a responsabilidade individual sobre a prática de condutas racistas e não é um álibi para racistas. Pelo contrário, entender que o racismo é estrutural e não um ato isolado de um indivíduo ou de um grupo, nos torna ainda mais responsáveis pelo combate ao racismo e aos racistas. Consciente de que o racismo é uma parte da estrutura social e por isso não necessita de intenção para se manifestar, por mais que calar-se diante do racismo não faça do indivíduo moral e ou juridicamente culpado ou responsável, certamente o silêncio o torna ética e politicamente responsável pela manutenção do racismo. A mudança da sociedade não se faz apenas com denúncias ou repúdio moral do racismo. Depende, antes de tudo, de tomada de posturas e de adoção de práticas antirracistas. Assim sendo, raça é um conceito cujo significado só pode ser recolhido em perspectiva relacional. Ou seja, raça não é fantasmagórica, um delírio ou uma criação da cabeça de pessoas mal intencionadas. É uma relação social, o que significa dizer que a raça se manifesta em atos concretos ocorridos no interior de uma estrutura social, marcada por conflitos e antagonismos. Diante do que foi visto até o momento, pode-se inferir que o racismo, sob a perspectiva estrutural, pode ser desdobrado em processo político e processo histórico. Racismo estrutural, Silvio Almeida.